4. Você que encontrou o texto bíblico, diga Arca da Aliança. Está escrito assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, respondeu-lhe, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você crê nessa palavra, podemos assentar em nome de Deus. Extremamente citado e recitado no meio cristão. É um texto ímpar, onde Jesus diz que o homem não vive apenas de pão. Mas Jesus deixa claro que existe algo ainda muito mais poderoso que faz com que eu e você permaneçamos de pé. Quando nós olhamos o capítulo 4, para que a nossa compreensão do texto bíblico ela se torne completa, precisamos retroceder um pouco ao capítulo 3, aonde o ministério que está em alta não é o ministério do Senhor Jesus. O ministério em alta do capítulo 3 é o ministério de João, o Batista, primo de Jesus. E quando nós olhamos o contexto, João tem o sobrenome de Batista porque não é apenas um nome que vem de sua família, mas Batista é o seu ministério. João, nome, Batista, ministério. Jesus, nome, Cristo, ministério. Então entendemos que o que vem depois ao nome de João é aquilo que ele exerce. E quando nós olhamos esse contexto, João diz, olha, eu na verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá outro, muito mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós olhamos o capítulo 3, João dando o seu discurso público, uma figura imponente aparece, e pela primeira vez João vai ter um contato físico com Jesus. Aleluia. Quando ele avista Jesus, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João está encontrando com aquele que ele pregou a vida inteira sobre ele. Só que agora no Jordão, Jesus veio para ser batizado por João. Veja bem, se o texto diz que o batismo é sinônimo de arrependimento, o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Jesus não comete delito algum. Por que Jesus se submete ao batismo? Se o batismo é sinônimo de arrependimento, por que Jesus passa por ele? Se Jesus não tinha do que se arrepender. Sabe o que Deus falou para mim? Que Jesus veio como um modelo de vida. Aleluia! Ele não tinha pecado, mas veio como um modelo. Para que eu e você pudéssemos olhar para a pessoa dele. João não entendeu. João falou, Senhor, eu é que careço ser batizado por ti. Se tem alguém que necessita de arrependimento, sou eu. Aleluia! E tu vens a mim para ser batizado. Jesus diz, João, importa que assim seja feito por agora, para que se cumpra a justiça de Deus. Vou te falar uma coisa. Nas águas do Jordão está acontecendo um encontro apoteótico. João
simboliza o batismo da água. Mas quem veio depois dele representa o fogo. Rapaz, eu arrepiei agora. Eu vou te falar uma coisa: João é água, Jesus é fogo. Talvez você entrou por essas portas, já teve até experiência de passar pelas águas do Jordão, mas o meu coração queimou para liberar essa palavra. Mas Jesus tem fogo para a tua vida. Jesus tem fogo. Jesus tem fogo. Segura na mão desse irmão que está do seu lado. Libera a primeira profecia da noite para ele. Diz assim: irmão, Jesus vai te batizar com fogo. Ah não, ele não acreditou na tua profecia. Ele vai te batizar com fogo. Ele vai te encher com fogo. Se tem alguém que acredita nessa palavra, já faz o barulho do diabo no nosso. Aleluia. Isso aqui é só para quem acredita, irmão. Quem não acredita vai ficar só com água mesmo. Mas quem acredita nos mistérios de Deus, Jesus tem fogo. Quem acredita nos mistérios, Jesus tem línguas estranhas. Jesus tem profecia, Jesus tem cura. É água e fogo, irmão. Água e fogo. E a Bíblia vai dizer que após esse encontro de Jesus e João, o capítulo 4, ele dá esse início dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. E o texto diz assim: Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deixa eu falar uma coisa. Esse foi um dos momentos mais delicados da vida de Jesus. E quem levou Jesus aqui não foi Satanás. Quem conduziu ele para essa situação tão complicada foi o próprio Espírito. Vou te falar uma coisa: muitas das vezes nós atribuímos os desertos da nossa vida ao diabo, e a mão de Deus nos conduziu. Falar de novo: para de atribuir os dias ruins ao diabo. Sabe quando se deu a primeira blasfêmia contra o Espírito Santo? A Bíblia diz de um jovem lunático que estava endemoniado há muito tempo. E o pai dele disse aos discípulos: ninguém consegue expelir o demônio que está nele. Uma hora ele cai no fogo, uma hora ele cai na água, mas ninguém resolve o problema. Jesus chega exatamente nessa hora. E Jesus dá uma ordem: espírito maligno, sai dele. A Bíblia diz que imediatamente o espírito que estava nesse jovem sai. Alguém olhou para Jesus e disse assim: é muito fácil expulsar esse demônio, porque você está expulsando Satanás pelo poder de Beelzebub, príncipe dos demônios. Sabe o que é isso? Eles estavam acusando Jesus de expulsar os demônios pelo poder de Satanás. Jesus disse assim: se eu expulso Satanás pelo seu próprio poder, esse reino está dividido. E um reino dividido, ele não existe. Ali se deu a primeira blasfêmia contra o Espírito. Atribuir a Beelzebub o que o Espírito está fazendo. Atribuir ao demônio aquilo que é Deus fazendo. Deixa eu te falar uma coisa: para de atribuir os teus desertos ao diabo. É a mão de Deus te levando no deserto para te tratar. É a mão de Deus te levando. É a mão de Deus. Não, segura na mão desse irmão, me ajuda a pregar. Fala para ele: irmão, é a mão de Deus que te levou. Fala para ele, é a mão de Deus que está te levando nesse deserto. O deserto não veio para te matar. Esse vale não veio para fazer com que você pereça, mas é para que você seja tratado por Deus, lapidado por Deus, ter a sua vida totalmente transformada pela mão do Senhor. Ezequiel capítulo de número 37, Ezequiel vai dizer: a mão do Senhor me levou em espírito e me colocou no meio de um vale. Quem levou aqui? A mão de Deus, irmão. Ezequiel vai dizer que a mão de Deus leva ele para o vale. O texto de João, capítulo de número 3, capítulo de número 4, verso 1, vai dizer que o Espírito leva Jesus. Uma hora é a mão, outra hora é o Espírito. Mas quem está conduzindo é Deus, irmão.
interessante que nesse cenário aqui, do capítulo 4, Satanás vai dizer para Jesus assim: olha, se você de fato é o Filho de Deus, pegue essas pedras e transforme ela em quê? Se você ler o contexto, Jesus está 40 dias e 40 noites em consagração profunda. Irmão, se você está 40 dias e 40 noites de jejum, se tem uma coisa que você vai ter, o quê? E Satanás propõe algo que Jesus precisa. Aqui entra, se nós não tivermos o discernimento de espírito, quando temos as nossas vontades ou necessidades saciadas, dizemos que é Deus fazendo. Jesus tem fome, Satanás tem que ter uma pedra, transforma ele em pão. Satanás está propondo para Jesus ter a sua necessidade satisfeita. Mas Jesus é alguém que tem um objetivo específico. Vou te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido isso. Jesus tinha condições de vencer Satanás sendo o próprio Deus, usando o seu poder divino. Mas Filipenses capítulo de número 2 diz que ele abre mão de toda a sua grandeza e glória. Ele vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, até caber na figura de um homem. Até caber na nossa condição humana. E quando ele se coloca na nossa condição, ao ser tentado pelo diabo, ele abre mão de vencer Satanás no deserto sendo Deus, mas consegue vencer sendo um homem cheio de Deus. Sabe por quê? Porque se Jesus vence Satanás sendo Deus, a igreja não teria poder contra o pecado. Porque a arma que Jesus usa para vencer é a arma que nós temos. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a... Jesus está usando o texto de Deuteronômio capítulo 8, o texto usado por Moisés com os filhos de Israel no deserto. O povo estava com fome, reclamando, mas Moisés, Deus está mandando o pão, mas esse pão eu não posso comer amanhã, porque se eu comer o pão amanhã o pão estraga. E Moisés fala: o pão ele é diário, amanhã tem de novo, depois da manhã tem de novo. Não precisa de se preocupar, porque o Deus que provê ontem provê hoje. O Deus que provê hoje vai prover. O pão era diário, o povo começa a reclamar com Moisés. Moisés diz para o povo: vocês estão tão preocupados com o pão que vocês estão se esquecendo do verdadeiro alimento, que é a palavra. Então Moisés usa essa frase com os filhos de Israel: nem só de pão vive o homem. Aí entra em João capítulo 4, Jesus usa as frases de Moisés, porque está escrito. Então Jesus, para vencer a primeira tentação no deserto, Jesus vai usar meu Deus. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que quem leva Jesus para esse momento difícil foi o Espírito. Mas quem sustentou ele no momento difícil foi a palavra. Você não vê nesse culto, não. Esse aqui é um janeiro profético, irmão. Você vai sair daqui hoje com uma palavra para o teu coração. Eu vou te dar essa palavra para você. O Espírito de Deus jamais vai te levar aonde a palavra não te sustenta. Deus jamais irá te conduzir aonde a palavra não irá te sustentar. Se a mão de Deus te colocou nesse deserto, a palavra te sustenta. Se a mão de Deus que te levou para o meio desse vale, a palavra te sustenta. Tem pão espiritual para a tua vida. Deus está dizendo: a minha palavra te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E se tem alguém que recebe essa palavra, meu corpo está todo arrepiado. Tem gente que vem para cá sem nada e vai sair com uma palavra. Tem gente que compra essas portas dizendo: meu Deus, 2023 é um pesadelo. Eu estou vivendo um filme de terror na minha casa. E nessa noite Deus está dizendo: eu tenho palavra, 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 palavra. Palavra, 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 palavra. Agora eu estou entendendo aquilo que Pedro disse, que aonde eu irei, Senhor, se só tu tens a palavra de
Noé tinha uma palavra, Deus livrou ele do dilúvio. Jó tinha uma palavra, Deus fez ele superar o momento da provação. Jesus tinha uma palavra e a Bíblia diz que o nome dele está sobre todo nome. Moisés tinha uma palavra sobre a tua vida e atravessou o povo no deserto. Ai, meu Deus. Se você carregar de Deus uma palavra, Deus vai te fazer atravessar esse mar. Se você tem carregado uma palavra da parte de Deus, esse mar vai passar. Só você sabe a palavra que você carrega. Aleluia! E a palavra profética, ela tem um momento que faz questionarmos a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra, ela está condicionada ao que vai acontecer. E quando nós olhamos para a nossa condição atual, não bate com aquilo que Deus falou. Quer ver uma coisa? Tem muita gente que está aqui hoje que Deus falou assim: eu vou salvar toda a sua casa. Você entrou por essas portas sozinho, o marido está no alcoolismo, o filho está preso nas drogas. E você vira para mim e fala: como é que eu vou acreditar na palavra de Deus se a minha realidade ela não bate com aquilo que Deus está falando? A nossa realidade não bate com aquilo que Deus tem para nós. Por isso que muitas pessoas param na caminhada, porque ao invés de olhar para a palavra, olham para a realidade. Por isso que quando Deus leva Ezequiel, Deus fala assim: filho, como nesses ossos aqui, pode mudar alguma coisa? O que Deus viu foi um exército de pé, mas o que Ezequiel viu foram ossos de vale. Falar de novo: Deus viu um exército, Ezequiel só viu os ossos. Você só está vendo a tempestade, Deus está vendo a bonança. Você só está vendo a luta, Deus está vendo a vitória. Você só está vendo a provação, Deus está vendo a exaltação. Você só está olhando para a enfermidade, Deus já está vendo a cura. Porque toda a enfermidade ela antecede. Porque a cura, quando ela chega para conceder. A provação até parece que não vai acabar, mas a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Segura na mão desse irmão que está do seu lado. Fala para ele assim: não tenha medo de 2024, porque Deus já está te esperando mesmo. Isso me chama a atenção, porque Jesus, ao passar por essa provação no deserto, o texto diz que Satanás faz mais outras propostas. A primeira proposta é transformar as pedras em pães. O texto diz que Satanás faz uma outra proposta, pega Jesus, leva ele no alto de um pináculo e diz: lança-se daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que o teu pé não tropece em uma pedra. Satanás aqui, ele está usando a palavra contra Jesus. Ele está dizendo assim: Jesus, está escrito. Está escrito. Satanás também conhece a palavra. Quando ele diz para Jesus: está escrito, lança-te daqui, Jesus rebate também dizendo: mas está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe qual que era a diferença entre Jesus e Satanás aqui? Satanás conhecia a palavra, sim ou não? Jesus conhecia a palavra, sim ou não? Mas a diferença está que Satanás não vive uma vírgula dela. Conhecer muito não adianta nada, pregar muito não vale de nada, copiar não vale de nada, se não viver a palavra, não vale de nada se não tem
Deixa eu te falar uma coisa, Satanás não tem medo do seu conhecimento não, irmão. Não adianta recitar a Bíblia de ponta a ponta. Satanás não tem o nosso conhecimento. Ele ri do nosso conhecimento. Mas ele teme e treme quando você pratica a palavra. Quando você anda na palavra. Quando você respira a palavra. Quando você vive a palavra. Quando você está na palavra, ele teme. Você vai sair daqui nessa noite decidido a viver a palavra. E Jesus usa esse texto firmemente dizendo, quando ele fala nem só de pão aqui, o pão simboliza algo que tem começo, meio. Porque o pão passa. O pão da terra passa. Mas a palavra fica. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. A palavra é eterna, a palavra permanece. Satanás depois leva Jesus no alto do pináculo, tenta Jesus mais uma vez. Ele não consegue êxito na sua proposta. Uma outra proposta Satanás ainda faz. Ele leva Jesus no alto de um monte, mostra para Jesus toda a glória do mundo. Glória que ele está mostrando riqueza. Ele mostra poder. Porque se tem uma coisa que atrai o homem que eu digo não é o sexo masculino, mas se o homem, o ser humano, é a riqueza e o poder. Satanás, fala aí, Jesus, está tudo aí. Eu te entrego tudo se você prostrado me adorar. Mas Jesus, ele olha para Satanás e diz assim, mas está escrito, somente o Senhor. Arrepiou agora. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele prestarás culto. É somente ao meu Deus que a gente se prostra. É somente diante de Deus que eu me coloco de joelho. E Jesus olha para Satanás e disse, sai-te! Sai-te, Satanás! A Bíblia diz que imediatamente os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus. Imediatamente. Sabe o que acontece aqui? Satanás oferece para Jesus toda a glória do mundo. Se Jesus se prostrar diante dele. Mas a Bíblia vai dizer, pastor Douglas, olha isso, que o nome de Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra, só por obedecer a Deus. Satanás propôs e Jesus se prostrar. Deus entregou a Jesus só dele obedecer. Você não pegou, não falar de novo. Deus está à procura de obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, irmãos. O nosso problema é que a nossa geração é a geração do sacrifício. É a geração que faz muito voto, é a geração que sobe, que desce, que faz, acontece, mas não obedece. A nossa geração é do sacrifício. E o sacrifício sem obediência, ele é vaga, ele é nula. Eu posso morar no monte, eu posso viver no monte, mas se eu não trato bem a minha esposa, se eu trato a minha esposa, se eu falo mal do pastor, se eu falo mal do irmão, se eu falo mal da igreja, irmão, eu estou fazendo teatro dentro da igreja. Aleluia, Jesus! Glória a Deus!
Aleluia. Por isso Deus disse para Samuel: obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência nos leva à excelência. A obediência nos leva a viver as promessas de Deus. Honrar a Deus com as nossas ações. Honrar a Deus com a nossa fala. Já conversou com o irmão que tem uma palavra torpe? Já conversou com o irmão que só sabe falar do outro? Já conversou com o irmão que só fala de futebol, não fala de Jesus, não fala de Deus? Nada. Irmãos, precisamos vivenciar a palavra. Aleluia! Glória! Na íntegra. Irmãos, essa palavra está cortando em mim, Deus está falando comigo, irmão. Andar pela palavra, respirar a palavra. Aleluia! Glória a Deus! Por isso Jesus disse: o homem não vive só de pão. O homem não vive só daquilo que tem começo, meio e fim. Mas o homem precisa viver daquilo que não perde o valor com o passar do tempo. O homem precisa viver com aquilo que tem valores eternos. O homem precisa conviver com a palavra. O homem precisa andar pela palavra de Deus. Deuteronômio capítulo de número 11. O texto diz: quando Deus está ensinando o povo a instruir os seus filhos, a sua família, dentro da palavra. Sabe qual que é a ordem de Deus aqui? Deus fala assim: ateia a palavra na sua testa e amarra ela no seu braço. Eu falei assim: Deus, eu não entendi isso aqui. Como que eu vou colocar a palavra na minha testa e amarrá-la no meu braço? Na mesma hora, o Espírito de Deus me fez lembrar de uma tia que eu tenho. E essa minha tia, ela tem um hábito até hoje. Toda vez que ela vai na rua e ela tem algo muito importante para resolver, ela amarra uma fita no braço. Para que toda vez que ela olhar aquela fita, ela vai lembrar que ela tem algo para resolver. Aí ela põe uma fita amarela, ela põe uma fita azul, ela põe uma fita roxa. Cada fita simboliza algo que ela precisa se lembrar. Ali Deus me fez entender o que é atar a palavra no braço. É você gerar conexões com a palavra. É você estar em circunstâncias que te faz lembrar toda hora da palavra. Ouvi um pastor dizendo sobre um voto que ele fez, e ele dizia que no voto a primeira coisa que ele fez foi raspar a cabeça. E ele disse assim: sabe por que eu raspei a cabeça? Porque uma vaidade que eu tinha no meu cabelo eu raspei. Ele dizia: para que todas as vezes que eu me olhar na frente do espelho, Deus vai me fazer lembrar do voto que eu fiz. Aleluia! Crie circunstâncias que te faz lembrar da palavra. Glória a Deus! Gere situações que te faz caminhar por ela. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso dia é cheio de coisa: trabalho, filho, criança, esposa, é um monte de coisa. Eu tenho certeza, se eu perguntar a todo mundo, tem gente que não orou hoje. Isso não é desleixo, não. Tem gente que não orou porque não teve tempo, levantou 5 horas, correria, foi trabalhar, teve que cuidar de filho, de casa, um monte de coisa. Meu Deus! Você está entendendo isso aqui? Não é desleixo, não, mas tem gente que não conseguiu falar 10 minutos com Deus hoje. E quando eu falo de criar conexões com a palavra, é você estar em situações que mesmo que você não pare 10 minutos, você está em espírito de oração.
tempo de parar, você está no seu trabalho, o Senhor me dá graça. Senhor, visita a minha família. Você não teve aquele tempo de qualidade, de se separar com Deus, mas você está em espírito de oração. Está em espírito de comunicação com Deus, irmão. Quando Paulo diz orar em todo o tempo, em espírito, é isso que Paulo está dizendo. Orar em espírito não é só ficar falando língua estranha o dia inteiro, não. Orar em espírito, se você está em conexão com Deus, Senhor, eu tenho uma decisão muito importante para tomar, me ajuda. Aleluia. Você está aí? Aleluia. Você está entendendo que o que Deus está falando com você? Porque quando nós estamos em espírito de oração, Deus faz o impossível acontecer. Quando Deus fala com Ezequiel, esse vale que está cheio de ossos, aos teus olhos o que pode ser feito? Ele diz, eu não sei, porque sou humano, mas tu sabes. E Deus dá uma ordem porque ele profetiza. E ele diz assim, então eu profetizei como ele me ordenou. Quem ordenou foi Deus, mas quem profetiza foi Ezequiel. Eu já vou liberar. Deus ordenou, mas quem profetiza é você. Fala de novo, Deus ordenou, mas quem vai profetizar é você. Deus, aleluia. E quando Ezequiel vai profetizar, ele fala algo que criou uma confusão no meu entendimento. Ele diz assim, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A palavra ouve aqui, ela nos dá uma conotação distinta. Porque ele pode ter dito assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como se ele, o profeta, tivesse ouvido. Ou, ossos secos, ouve a voz do Senhor. Quando eu li o texto, eu não sabia quem é que tinha ouvido a voz de Deus. Se foram os ossos, ou se foi o profeta. Foi quando eu peguei uma outra tradução, que estava escrito assim, ossos secos, deem ouvidos à palavra do Senhor. Quem ouve Deus não é o profeta. Quem ouve Deus são os ossos. Mas o texto diz que os ossos estavam sequíssimos. A palavra sequíssimo no grego significa sem vida alguma. E como pode aquilo que não tem vida ouvir? Como pode aquilo que está morto ouvir quem está vivo? Imediatamente Deus me leva em João capítulo de número 11, quando Lázaro estava 4 dias mortos dentro de uma caverna, e Deus falou assim para mim, o mesmo Deus que fez Lázaro ouvir estando morto, é o mesmo Deus que faz esses ossos. Eita glória, eu vou liberar essa palavra para o teu coração. Jesus diz, eu sou a ressurreição dos mortos, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus está dizendo isso para alguém. Por mais que você olhe para esse teu vale, e você identifique que a situação está precária, e você identifique que não tem mais vida, mas você tem uma palavra para liberar para o teu coração. Ei, ossos secos, ouve agora a palavra do Senhor. Eita glória, vai ter virada no teu vale, vai ter restauração no teu vale. Tem alguém que está olhando falando assim, irmão, mas você não está na minha casa para ver a luta que eu estou passando com a minha família. Irmão, mas você não sabe a luta que eu estou passando, as portas estão tudo fechadas. Irmão, mas você não sabe o problema que eu estou passando com meu pai.
secos, ouve a minha voz. Erga-te agora. E a Bíblia vai dizer que o exército de pôs em pé.